São Paulo em 98 e fui morar em 2005 do lado de quem? De um adventista do sétimo dia. E eu não sabia nada de forma peculiar da igreja adventista. E esse irmão, com amor e bastante paciência, ele começou a estudar a Bíblia comigo. Um dia ele morava num apartamento do lado do meu apartamento. Eu fui na porta da casa dele e ele estava assistindo um vídeo de estudo bíblico do pastor Luiz Gonçalves, do Grande Conflito. Irmãos, eu fiquei encantado porque eu nunca vi de forma tão didática e simples de entender a Bíblia através de uma explicação que o pastor estava passando. E me despertou curiosidade. E ele falou para mim: você quer estudar a Bíblia comigo? Eu falei: quero. A princípio eu quis estudar a Bíblia para desafiá-lo, achando que eu conhecia. Eu nunca tinha feito um ano bíblico na minha vida. Porque na congregação a gente não tinha o hábito de estudar a Bíblia, a gente acreditava mais nas revelações e eu não tinha conhecimento teológico. E eu tive a humildade de aprender a Bíblia e eu fui estudar com ele. Só que quando chegou em alguns pontos que eu não concordava, eu quis refutá-lo. Por exemplo, a imortalidade da alma. Eu acreditava, eu fui criado que o ser humano ele tem uma alma, que quando ele morre, essa alma, se for um cristão, ela vai para o céu, ou se for um homem pecador, ela vai para o inferno, já começa a queimar. E ele me mostrou evidências bíblicas que isso não estava certo, mas eu não pude acreditar até eu mesmo confirmar através do estudo. O que é que eu fui fazer? Ele falou: Dermerson, a única forma, de forma racional para você fazer, faz um estudo bíblico, comece o ano bíblico. Irmãos, 1º de janeiro de 2007, Dermerson começou a estudar a Bíblia. Noite e dia comendo a palavra de Deus, aquela ânsia, aquela gana por conhecimento. Quando foi em outubro, menos de um ano, eu já tinha lido a Bíblia de ponta a ponta. E aí muitas coisas o Senhor foi tirando como uma escama das minhas vistas. Eu fui vendo a linda mensagem da palavra de Deus. Entendi sobre a mortalidade da alma, que não é imortal. Eu entendi sobre o sábado como o dia do Senhor, que está dentro, no centro da lei. Eu entendi sobre outros temas peculiares que nós precisamos acreditar, sobre o juízo em que nós estamos inseridos. E agora o juiz está correndo no lugar santíssimo do santuário celestial e logo vai acontecer o juízo de nós vivos. Eu atendi essas questões e aí eu falei para o Senhor: o que eu devo fazer, Senhor? Ele falou: você precisa estudar mais para conhecer a igreja em que você está entrando. E eu fui estudar o livro Grande Conflito. Satanás levantou, não queria que eu estudasse, mas eu consegui lê-lo de ponta a ponta. Não fiquei feliz, fui para o Patriarcas e Profetas e Reis, Parábola de Jesus, fui estudando esses livros. Irmãos, quando eu me batizei em 2007, em dezembro de 2007, eu sabia a igreja em que eu estava fazendo parte. Eu não tinha dúvida que essa igreja ela não é simplesmente mais uma igreja denominacional, e não falo isso em detrimento às outras, mas ela é a menina dos olhos de Jesus. Nós não podemos acomodar-nos e saber que somos adventistas somente como título honorífico, mas como uma responsabilidade de representantes de Deus para levar a mensagem de salvação para a humanidade caída. Quando você testemunha de Jesus através do que você vive, dos testemunhos que Deus opera na tua vida, isso atrai pessoas para Cristo. É muito mais poderoso eu contar um milagre que Deus fez na minha vida do que eu contar dos milagres que eu ouvi da boca de outra pessoa terceira. E eu vou contar o que Deus fez na minha vida. Satanás nunca vai ficar feliz quando você é atraído para Cristo. Jesus diz em João capítulo 12, 32: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. E eu fui atraído para Jesus, só que Satanás começou uma batalha na minha mente e me fez afastar dos caminhos de Deus. Eu afastei, só que quando você sai do caminho certo, quando você afasta da luz, aí vem 7 demônios para te prender, para que você nunca mais volte, porque ele sabe que você se tornará um instrumento poderoso. Mas Satanás perdeu a batalha. Por quê? Porque eu me afastei da igreja adventista por algum tempo, fui para o mundo e fui fazer coisa que eu não fazia, fui usar droga. Eu usei muita droga, cocaína eu usava a noite inteira. Uma noite de dezembro, aliás, no dia 24, que precedia o dia do Natal, eu tinha usado muita droga, eu estava totalmente destruído, a mente totalmente embotada, e aí de manhã eu tinha hora extra para fazer no serviço, que eu sou segurança na prefeitura de Itaquá, e eu fui para o meu serviço completamente semi-drogado. Quando eu chego no serviço, olha o Espírito Santo trabalhando na mente de um homem pecador que estava numa situação miserável. Deus não nos abandona. Todos que perderão a vida eterna foi porque não aceitou o chamado e os apelos constantes do Espírito Santo. Nesse momento o Espírito Santo fala: Dermerson, ajoelha e pede perdão pelos teus pecados, que eu vou te libertar. Irmãos, eu ouvi aquela voz e eu não entendi, eu estava semi-drogado.
eu me ajoelhei e o Senhor começou a colocar palavras de arrependimento na minha boca e de pedido de perdão. E falei, Senhor, o que eu faço? Eu não consigo mais abandonar, eu já tentei sair das drogas e eu não tenho mais força. A minha corrente sanguínea está toda contaminada pela cocaína e eu não consigo, Senhor. Eu falo na segunda-feira que eu não vou usar, quando chega quinta-feira, sexta-feira eu não consigo resistir, acabo usando sexta, sábado e domingo e chego segunda-feira totalmente detonado. A situação foi tão agravante que eu já estava usando droga escondida dentro de casa, irmãos. E o Espírito Santo falou assim, Dermos, Satanás reclamou tua vida para te matar. Ele quer destruir você, mas eu intercedi por você. Amém. Eu ouvi essa voz tão linda do Espírito Santo. Amém. Eu fiz um conselho na oração, falei, Senhor, então me ajuda. Eu preciso sair dessa situação, desse ciclo vicioso, de usar e sentir mal, sentir abusado, porque eu conheço a tua palavra. Eu entrei na igreja do Senhor, a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Eu tive tanto conhecimento que eu nunca tive na igreja que eu nasci, e agora eu não posso perder a vida eterna, Senhor. O Espírito Santo falou, Derson, muda os teus hábitos, muda a tua alimentação, teu estilo de vida, porque eu vou limpar a tua corrente sanguínea. Em 6 meses eu tiro a abstinência da droga e você vai pregar sobre temperança na minha igreja. Irmãos, o meu ministério não é música simplesmente, isso aqui é para embelezar a mensagem que eu prego. Todos os sábados eu estou nas igrejas adventistas, principalmente aqui em Guarulhos, sabe que eu vou estar na Vila Galvão, tocando e pregando. E aí eu tenho todos a missão de pregar sobre temperança, sobre o amor de Deus. Não prego apontando o dedo para as pessoas, eu prego apontando o dedo para mim, porque foi daqui que Deus me tirou de uma situação medíocre, totalmente detonada pelas drogas, para um estilo de vida. Comecei a mudança na reforma da saúde, durou 6 meses. Eu comecei a me aprofundar nos livros de profecia que falam sobre temperança, que são 5 livros: Medicina e Salvação, Temperança, Conselho sobre Saúde, Conselho sobre Regime Alimentar e a Ciência do Bom Viver. Esses livros, eles fez uma reviravolta na minha vida. Eu comecei a ver como é fácil ter saúde, porque está revelado. O maior nutrólogo do universo nos deu uma mensagem que é inquestionável. Não tem como ter saúde, não ter saúde estudando esses livros. Por quê? Eu tenho 50 anos de idade hoje. E quando eu tinha 30 anos, 32 anos de idade, a minha idade cronológica, a biológica era de 64 anos, ou seja, detonada pelas células, totalmente pelos maus hábitos. Hoje, com 50 anos, a minha idade biológica é de 30 anos. O Senhor faz isso, o Senhor mostra o poder dele, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Eu vou curar vocês se vocês obedecerem os meus mandamentos. Amém. E os mandamentos, como nós dissemos na escola sabatina, eles não subscrevem somente na lei moral, mas está também na lei física, na lei de saúde. E queridos, eu comecei a fazer a mudança, 6 meses eu já não tinha abstinência. Fiz um desafio que eu não aconselho ninguém fazer, jamais. E quando eu senti que eu não tinha mais dependência, eu fui comprar um pino de cocaína, me deu ânsia de vômito, eu tive certeza que Deus me curou. Fui no bar um dia, comprei uma cerveja, fui tentar tomar, me deu ânsia de vômito, me deu nojo. Eu tive certeza que Deus me libertou. Amém. E aí eu falei, agora eu preciso começar uma vida nova, eu vou começar agora a trabalhar para o Senhor. E comecei a pregar, comecei a tocar, e comecei a palestrar sobre saúde. Não tenho formação acadêmica na área da nutrição, mas eu falo de fisiologia, de anatomia, de estilo de vida, com a luz que Deus me deu através do Espírito de Profecia e também através da verdadeira ciência. E aqui eu já faço uma menção, se os irmãos da área da saúde dessa igreja quiser uma palestra no JA, ou até mesmo uma pregação sobre saúde, eu terei o prazer de compartilhar o amor de Deus e o cuidado que Ele tem por mim e por você. Amém? Amém. Queridos, continue orando por mim. Sou um pecador, preciso do poder de Deus. E nós precisamos de um poder que está fora de nós e acima de nós, porque nossa natureza maldita, caída, ela nos empurra direto para a valeta o tempo todo. Mas Deus tem poder para mudar a nossa história, como Ele mudou a minha até agora, e Ele vai continuar mudando até o momento que Ele nos glorificar. Amém? Amém. Esse hino que eu vou tocar é o hino do nosso Seminário Adventista, que diz: sou feliz com Jesus. Não tem lugar melhor do que estar com Cristo. Não importa se você está dentro da cova dos leões, se você está numa fogueira ardente com os 3 hebreus. Se Cristo está presente, o inferno não prevalece. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Amém? Então eu peço a vocês que vai projetar essa. Não tem como projetar a letra porque está no áudio, mas vocês vão poder cantar de cor, porque sim, todo mundo conhece. Sou feliz com Jesus. Pode soltar, meu amigo Breno.